Estampas em todas as superfícies é o que propõe o estúdio de design O Tropicalista. Eu me impactei com a profusão de cores e estampas ao entrar aqui neste espaço que é um estúdio, um ateliê, um home office e a casa da dupla de criadores. A ideia foi mexer em tudo, né? Esse imóvel ele foi feito com o intuito de atender a uma clínica psiquiátrica infantil, então tinha necessidade de fazer algumas adaptações. Objetos e cenários criados a partir do reaproveitamento. Assim nasceu a empresa de design de um ex-publicitário e tudo é produzido aqui neste sítio. E eu te conto essa história no programa de hoje. O escritório, na verdade, tinha duas sedes no centro da cidade, né? Eu operava no mesmo condomínio, mas eram duas unidades separadas. E eles tinham muita vontade de unificar essas equipes e também de sair daquele ambiente corporativo tradicional de um imóvel comercial comum. A ideia foi mexer em tudo, né? Esse imóvel ele foi feito com o intuito de atender a uma clínica psiquiátrica infantil, então tinha necessidade de fazer algumas adaptações. Esse imóvel já tinha algum tempo, é o projeto original do Roberto Simon, e eles então entendiam que nós tínhamos que dar uma atualizada no imóvel. Como a base dele era uma base boa em termos de arquitetura, nós só reposicionamos essas questões de volumetria, né, e de acabamentos. As fachadas ventiladas, hoje no mundo, elas são muito bem utilizadas, porque numa arquitetura, uma construção mais industrial, ela ganha velocidade, então, né, ela acaba fazendo revestimento com velocidade, porque são materiais pré-moldados, pré-prontos, digamos assim, né? Tanto a parte da estrutura metálica quanto a próprio revestimento, que na maior parte das vezes é cerâmica, mas ela pode ser fórmica, ela pode ser granito, né? E nós aqui optamos então por uma cerâmica extrudada de 30 por 1,20 e ela hoje ainda ela é importada, veio da Espanha, mas outras empresas nacionais já também trabalham com essa tecnologia. A nossa intervenção foi bastante grande no sentido de que nós readaptamos o imóvel para o uso que ele iria ter, né? A identidade realmente ela tentou buscar essa sintonia entre a parte externa e a parte interna. Então é uma linguagem realmente que a gente trouxe. A ideia era sempre de um escritório contemporâneo, mas não deixando de demonstrar e de expressar um pouquinho essa sobriedade, né, que a própria profissão de advocacia ela requer um pouco, né, mas de uma forma contemporânea. Então esse foi o nosso desafio. E em cima disso a gente trabalhou com esse Pantone de cores, que vai do azul ao cinza, né, chegando no preto, madeiras mais sóbrias, móveis contemporâneos, iluminação mais atual. E nessa gama de cores a gente trabalhou então todos os acabamentos internos e externos, e também, se for ver, o jardim também vem a contribuir com isso, foi feito pela Jardins e Afins. E ela também entrou bastante nessa nossa linguagem, tentando ser um pouquinho mais purista. Nós utilizamos uma divisória da J. Zilioto, assim como os móveis corporativos também. Elas dão realmente uma questão de acabamento e uma questão de privacidade também, né? Porque elas são feitas justamente para isso, né? Para dividir ambientes, elas atendem a questão acústica, elas são fácil montagem e limpeza e elas dão também um ar
bastante contemporâneo. Nós trabalhamos aqui essas de aço inox, né? E eu acho que elas foi bastante feliz assim, o resultado dessa composição de materiais, né? Se vocês forem ver, o que nós usamos aqui, a básica, é que nós ampliamos todo o ambiente, deixando ele uma planta livre, né? Tanto na parte inferior quanto superior, e nós fizemos então, só trabalhamos com divisórias, ou elas as divisórias da J. Zilioto, ou divisórias de mobiliário, que é o que nós usamos, foi o recurso que nós usamos aqui em cima. Né, mas nós não usamos paredes para dividir ambiente nenhum. Então, no momento em que o escritório tiver uma necessidade de fazer uma atualização do seu layout, isso fica muito fácil. É uma flexibilidade que eu acho que está passando por toda a nossa área, digamos assim, né? A planta livre e a flexibilidade, ela se reflete no projeto, reflete um comportamento também de uma nova relação de trabalho, daria para falar nesse sentido? Eu acho que sim, isso espelha um pouquinho, primeiro, a personalidade dos sócios, né? Segundo, também uma facilidade de trabalho, né? Porque imagina que é muito mais fácil tu interagir com a pessoa que está imediatamente próxima a ti, né? Então, isso eu acho que é uma base hoje dos ambientes corporativos. A questão de, às vezes, tu dividires em algumas saletas, mesmo que elas tenham a relação visual com a equipe, mas tem uma divisão, é mais por uma questão de privacidade em alguns momentos, né? Giovanni, tu tens feito projetos corporativos. Que outras mudanças que atualizam esses ambientes, normalmente mais conservadores, talvez, né, tu tens percebido? Eu acho que quando tu colocas ali a questão da horizontalidade, isso para mim é a grande novidade, digamos assim, né? As pessoas realmente estão trabalhando juntas, independente da sua hierarquia, né? E nós tivemos agora uma experiência bastante bacana fazendo toda uma remodelação da área da diretoria e presidência da Porto Belo, da fábrica, e também lá todos os diretores sentam em mesas coletivas e não tem distinção entre o presidente e os diretores, todos estão sentados numa única mesa. Eu acho que isso também demonstra esse respeito, né, ao colega e também demonstra um novo posicionamento na relação de trabalho. Obrigada, parabéns por este projeto, realmente ficou muito bacana e até breve para a gente gravar a Casa da Lagoa. Vamos colocar a pauta. Tropicalista é um estúdio, design de superfície, que a gente acabou montando quando a gente decidiu vir morar em Florianópolis, percebendo toda a demanda que havia pela questão da estamparia e padronagem.